Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para apresentar-lhes o feedback das questões da semana 2 e conversar sobre as questões da semana 3. Venham comigo! Então aqui rapidamente nós vamos dar o feedback para vocês. Primeira questão era para relacionar o título ao texto ou o texto ao título, né? Então aqui nós temos a seguinte resposta, nessa ordem: 4, 5, 1, 6, 2, 3. 4, 5, 1, 6, 2, 3. A segunda questão era para vocês construírem um texto. Então aqui nós temos apenas um parágrafo. Então esse aqui seria uma resposta pessoal. Então vocês que vão construir o texto de acordo com aquelas orientações que eu dei na semana passada. Bom, pessoal, agora nós vamos para as questões da semana 3. Aqui nós vamos ter um artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? É um gênero textual que objetiva deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Normalmente esse tema é algo atual da sociedade. No artigo de opinião, o autor pode escrever usando a primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Além disso, o texto deve obedecer à variante formal da língua portuguesa. Há algo muito importante nos artigos de opinião: as estratégias argumentativas, já que o objetivo do autor é convencer o leitor de algo. O artigo de opinião, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, ele é muito parecido com a dissertação argumentativa. Então ele é um texto também dissertativo, porque ele vai apresentar uma tese. Essa tese é uma afirmação, tá? E acerca dessa informação ele vai apresentar razões para sustentá-la. Ele afirma alguma coisa e apresenta razões ou argumentos para confirmar essa afirmação, ok? Então, normalmente eu não leio o texto com vocês, porque eu acho que isso vocês podem fazer sozinhos, mas aqui eu gostaria de ler para mostrar-lhes alguns detalhes do texto, né? Algumas características do texto dissertativo. Então vejamos aqui: a natureza já não se defende, vinga-se. Esse é o título, né? Que é aquele que nos dá uma certa alusão ao que vai ser tratado no texto. Então vejamos o primeiro parágrafo. Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar dos nossos filhos e pouco nos importarmos com a qualidade de vida daqui 30 ou 50 anos. Esse primeiro período, pessoal, é a tese, tá? Então aqui ele está afirmando alguma coisa e acerca dessa afirmação ele vai apresentar várias razões para sustentá-la. E na sequência ele vai confirmar essa afirmação, e no terceiro período do parágrafo ele reafirma. Então a estrutura de um parágrafo é essa, né? Primeiro afirmação, depois confirmação, depois reafirmação. Essa reafirmação pode ou não acontecer no parágrafo, tá? Então vejamos o que vem depois. A terra não nos pertence, ela foi emprestada de nossos filhos, advertiu um cacique indígena americano há mais de um século. Então aqui ele está reafirmando aquilo que ele disse anteriormente. Ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos únicos, os únicos a promover o desequilíbrio natural. Lembrando, gente, que aqui ele utilizou a primeira pessoa do plural. Isso é permitido no artigo de opinião, tá? Não no caso da dissertação argumentativa. Então, aqui no artigo de opinião é permitido fazer isso. E na sequência ele vai apresentar as razões, né, que sustentam essa afirmação dele inicial, tá? Então existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares.
Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. Então aqui ele utilizou uma estratégia argumentativa. Ele apresentou dados estatísticos, né? Na sequência, nós temos a Mãe Natureza. Olha lá. A Mãe Natureza é a um só tempo primitiva e nobre ao agir. Aqui ele utilizou adjetivação primitiva e nobre. Isso também no texto, no artigo de opinião, é permitido. Ele pode sim ser subjetivo no artigo de opinião. Quando a gente apresenta adjetivações no nosso texto, nós estamos sendo subjetivos. E nesse gênero textual, artigo de opinião, é permitido. Então, a Mãe Natureza é um só tempo primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser espontaneamente dadivosa, bela e vivificante, porém pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos. Se alterar o equilíbrio natural, eu os arruino, diria ela. Então, deu até voz a um ser inanimado aqui, que seria a Terra, né? A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos, de reconhecer que chegamos ao limite do irreversível, do irreparável, adverte o Comunicado de Paris, assinado por representantes de 40 países, reunidos em fevereiro deste ano. Esse trecho aqui que está em negrito, aliás, que está em negrito não, pessoal, que está entre aspas, né? Que começa ali, a sobrevivência de toda a humanidade está em perigo e tal. Esse trecho é uma citação. Ele citou o que foi falado no Comunicado de Paris, que foi um documento assinado por representantes de 40 países reunidos em fevereiro deste ano. Então, outra estratégia argumentativa. Ele citou uma fala de alguém que conhece o assunto, de alguém que tem autoridade para falar sobre o assunto. Aí, na sequência, nós vamos ter não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações e incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental, não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir, mesmo fazendo pouco, com o fabulativo beija-flor. Era verão e o fogo crepitava feroz a floresta. Sobressaltados, os animais se dividiram, alguns fugiram para o grande rio que permeava a floresta, outros se puseram a debelar o incêndio. Um beija-flor, nas suas idas e vindas, apanhava uma minúscula porção de água e arremessava sobre as chamas. O obeso elefante, mergulhado no rio para proteger-se do fogo, perguntou ao beija-flor: "Meu pequeno pássaro, o que fazes? O que fazes? Não vê que de nada serve a tua ajuda?" "Sim", respondeu o beija-flor, "mas o importante para mim é que estou fazendo a minha parte." Então vejam, pessoal, que o texto não apresentou, né, o autor não apresentou uma conclusão para o seu texto. Ele fez apenas uma referência ao que poderia ser feito para que melhorasse essa situação. Então aqui ele não tem uma conclusão, mas ele faz uma alusão ao que poderia ser feito. Então vejamos aqui. Agora nós vamos para as questões da semana. Nossa, eu me perdi aqui completamente, pessoal. Aqui. Primeira questão. Então nós temos aqui: identifique no texto lido as características presentes nele
que o classifica como um artigo de opinião. Então, como eu falei para vocês, gente, nesse texto aqui nós temos uma tese, né? E dentro do desenvolvimento do texto nós vamos ter argumentos para defender essa tese. Então, a tese está lá no início, né? Quando ele diz assim, um dos maiores paradoxos atuais desse primeiro período é a tese. E no desenvolvimento, nos parágrafos seguintes, ele vai apresentando os argumentos. Então, essas são características do artigo de opinião. Número 2. O objetivo do texto é explicitar. O objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres ambientais. Identifique e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Vocês vão ter que achar aí no texto um trecho em que ele está adjetivando, gente. Quando ele apresenta adjetivos, ele está apresentando a opinião dele, tá? Então, quando eu falei para vocês lá da questão da mãe natureza, né? Fala que ela é agradecida, que ela é primitiva, que ela é nobre, que ela é pedagógica. Então, esse trecho aí está explicitando bem a opinião do autor, né? E depois nós temos a número 3. Nós temos aí uma charge, né? O tema ali, aquecimento global. Então, cada um está agindo de uma determinada maneira ali, né? Então, vejamos. O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião? Justifique utilizando trechos do texto de Jacir Venturi. Então, vocês vão observar a charge, reler o texto e observar se os temas estão batendo. E depois vocês vão dizer que sim ou não e vão utilizar um trecho do texto para justificar, certo? Número 4. Escreva pelo menos 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. O que a gente poderia fazer para diminuir o aquecimento global? Então, pessoal, essas foram as questões da semana 3, tá? Na próxima semana eu trago feedback dessas questões e vou comentar as questões da semana 4. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.